Pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, que todos tenham uma excelente quinta-feira. Pessoal, na aula 12, nós falamos sobre exemplos de fatores ocupacionais de risco. Dentro desses exemplos de fatores ocupacionais de risco estão os agentes químicos sobre as formas líquidas, gasosas ou de partículas. Falamos sobre as poeiras minerais e vegetais. Falamos também exemplos de agentes físicos e agentes biológicos, juntamente com os fatores ergonômicos. Na aula 13, na aula de ontem, aula 13, nós começamos a falar sobre exemplos de consequências da exposição e fatores de riscos, que dentro delas, dentro do exemplo de consequências da exposição de fatores de risco, está os agentes químicos, que é a intoxicação de sistemas agudas e crônicas, poeiras minerais. Falamos sobre o exemplo também de poeiras vegetais, que é doenças respiratórias, alergia, câncer, agentes físicos, que é perdas de auditivos, entre outros. Também falamos sobre os agentes biológicos e fatores ergonômicos. Alguns exemplos específicos. Então, dentro do exemplo de exposição e fatores de risco, temos também alguns exemplos específicos, como a asma ocupacional. São reconhecidos cerca de 300 agentes orgânicos e inorgânicos. Então, quer dizer, dentro da asma ocupacional existe mais ou menos cerca de 300 agentes orgânicos. Esse dado é referente ao IARC. O que significa IARC? É a Agência Internacional de Pesquisa de Câncer. Então, eu passei uma tabela para vocês embaixo aí, onde que fala os agentes cancerinos, né? Cancerígeno e os principais órgãos que é o alvo. Um exemplo, asbestos. O que ocorre no organismo ser humano quando a pessoa está contaminada pelo asbestos? É o pulmão, é o peritônio, prélna. Então, isso aí que atinge, né, o órgão do ser humano. Então, tem uma tabelinha com alguns agentes cancerígenos, não são todos, né, são os mais, assim, mais estudados e mais que são utilizados pelas empresas onde que trabalham com um grau de risco muito alto. Também, pessoal, nós vamos falar sobre exemplos de trabalhos e riscos associados, que seria solda elétrica. Dentro da solda elétrica nós temos os agentes químicos, que é o fluxos, cromo, magnésio e entre outros. Agentes físicos, radiação infravermelha, ultravioleta, e também tem aquelas pessoas que trabalham em silos. E lá no trabalho de silos temos o agente químicos, que seriam os óxidos de nitrogênio, que se podem formar por decomposição de certos tipos de matéria orgânica. Tem os agentes biológicos, que é os poros de fungos, e entre outros também. Já no item 9.4, nós falamos sobre higiene ocupacional. A definição de higiene ocupacional, como parece na Enciclopédia da Saúde e Segurança Ocupacional, ela fala o seguinte: é a ciência da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de fatores de riscos que ocorrem no local de trabalho e que pode prejudicar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, também tomando em consideração o possível impacto nas comunidades adjacentes e no meio ambiente em geral. E também temos a etapa da higiene ocupacional. As etapas da higiene ocupacional entra antecipação, reconhecimento, avaliação e prevenção e controle dos riscos. Dentro da antecipação, o objetivo prever os riscos potenciais para a saúde que podem resultar de processos de trabalho. Um momento, por favor.
A número 1 Imóveis. Compre na loja, redes sociais ou site Capricho. Pessoal, estão voltando. Dentro das etapas da engenharia ocupacional, nós vamos falar sobre antecipação. A antecipação tem por objetivo prever os riscos potenciais para a saúde que podem resultar de processos de trabalho e tomar as medidas necessárias para preveni-los. Já no reconhecimento, tem por objetivo identificar fatores de risco real ou potencial nos locais de trabalho já existentes. Já na avaliação, tem por objetivo avaliar os riscos para constatar sua presença em caso de dúvida e chegar à conclusão quanto à sua magnitude. Já na prevenção e controle, tem por objetivo recomendar, projetar, implementar e verificar medidas de prevenção e controle de riscos que devem ser integradas em programas bem gerenciados e sustentáveis. Essas medidas podem ser relativas ao processo ou ao ambiente de trabalho, por exemplo, substituição ou modificação de materiais e processos. Certo, pessoal? Então, agora na aula de hoje, nós vamos falar, na aula 14, sobre a ação preventiva antecipada. Então, nós vamos falar sobre a prevenção antecipada. Evidentemente, o ideal é a ação preventiva antecipada, ou seja, reconhecer as possibilidades de risco e evitá-los antes que realmente ocorram, o que requer ação competente desde o planejamento, seleção de processos, equipamentos, máquinas e o mais importante, o local de trabalho. As ações preventivas antecipadas incluem avaliação prévias do impacto ocupacional e ambiental de novos processos de trabalho. A escolha de tecnologia, processos, máquinas, equipamentos que produzam o menor risco possível tanto para a saúde como para a segurança, que sejam menos poluentes e de fácil e seguro acesso para limpeza e manutenção. A escolha de tecnologia também nós podemos entrar aqui no meio ambiente também. Então nós podemos colocar para não prejudicar o meio ambiente. A localização adequada. A localização adequada dos locais de trabalho em relação às comunidades adjacentes e recursos naturais. Isso aí, então, é onde que vai ser localizada essa empresa, desde que não seja perto de uma comunidade ou de uma cidade, para estar prejudicando aquela população que mora naquele local, perto de rios, de córregos, nascentes. Então, tem que tomar cuidado, dependendo qual que é o segmento da empresa, qual que é o grau de risco ao meio ambiente, para não estar prejudicando também esses locais onde moram essas comunidades. Rios também. Então tem que ter um local adequado, desde que não atinge a população, quanto também o meio ambiente, como entra os rios, entra os córregos, as nascentes e também os próprios animais selvagens, né? A gente não pode esquecer dos animais selvagens também. Incorporação. Já no projeto do sistema de prevenção e controle necessários, incluindo tratamento influentes de resíduos tóxicos. Isso aqui tem que tomar muito cuidado também, as empresas, principalmente as empresas siderúrgicas, empresas de minérios, tem muito no estado de Minas Gerais, né? E de repente eles fazem aquele sistema para descontaminar os resíduos, aí faz aqueles grandes barragens, e ocorre que ao decorrer do tempo, lá vai prejudicar o solo, né? Porque os resíduos vai ficar no solo, e também acidentes que acontecem, igual aconteceu aquele acidente na cidade de Mariana, uns tempos atrás. Então, hoje a fiscalização também está muito em cima das novas empresas, empresas que vai fazer
esses tipos de segmento, qual que é a localização ideal para essas empresas. Treinamento na operação e manutenção de equipamentos e máquinas, bem como dos sistemas de controle. Treinamento para atuar na situação de emergência. Então, esses são os segmentos que entram dentro da ação preventiva antecipada, para não ocorrer futuramente o risco de acidente, desde com o empregado, desde com o meio ambiente, até mesmo com a população que mora em torno dessa empresa. Reconhecimento de risco. Esta é uma etapa fundamental na prática de higiene ocupacional, pois riscos que não são inicialmente identificados não serão nem avaliados nem controlados. O reconhecimento adequado dos riscos permite uma definição clara do problema e o estabelecimento de prioridades para a ação. A metodologia para reconhecimento de risco deve incluir estudo inicial, visita ao local de trabalho, análise dos dados obtidos. Essas são a metodologia que faz parte para o reconhecimento de risco. São essas 3 etapas. Tem as avaliação de risco. A avaliação de risco não pode ser considerada como um fim em si, mas como uma etapa de um processo muito mais amplo, que se inicia com a percepção de que um certo agente capaz de causar prejuízo à saúde pode estar presente num certo ambiente de trabalho e que se conclui com a prevenção ou controle da exposição dos trabalhadores a este agente. Quanto ao objetivo da avaliação for determinada, se existe um risco para a saúde dos trabalhadores e, portanto, se há necessidade de intervenção preventivas, a avaliação quantitativa pode nem ser necessária, pois certos casos são óbvios. Por outro lado, se o objetivo for obter dados para pesquisa e investigação, por exemplo, estudos epidemiológicos, para estabelecer nexos entre condições ambientais e doenças ocupacionais, então avaliações quantitativas devem ser planejadas e conduzidas de modo a garantir grande exatidão e precisão nos resultados. Temos também a hierarquia das medidas de prevenção e controle. O ideal é a eliminação de qualquer agente ou fator que possa afetar a saúde nos ambientes de trabalho. Quanto isso não for possível, o objetivo deve ser redução máxima do risco. A cadeia do risco, emissão, transmissão através do meio ambiente é a exposição e receptor, que deve ser interrompida de alguma forma. Então nós temos o emissor, que é a fonte, transmissão, que é o meio, exposição, que é o receptor. Quanto mais perto da fonte for a intervenção preventiva, mais eficaz será o resultado. Quanto mais longe, maior a possibilidade de falhas. Então, portanto, a hierarquia dos controles deve ser controle na fonte de risco, controle na transmissão e o controle de receptor de risco, que é o trabalhador. Certo, pessoal? A melhor estratégia enfatiza as medidas que modificam os processos ou meio de trabalho de modo a prevenir ou controlar a situação de risco, através de técnicas objetivas de engenharia, pois modificar o comportamento humano nem sempre é fácil, requer reforço constante. Entretanto, deve ser lembrado que o processo de trabalho não se resume ao ambiente físico, mas envolva pessoas cuja atitude e colaboração são essenciais. Pessoal, então essa é a aula de hoje, a explicação da aula 13 e aula 14.
Qualquer dúvida, pessoal, estou na disposição no grupo do WhatsApp ou no fórum. É, esse conteúdo que eu estou passando para vocês já 4 aulas, né? Já vai ter 4 aulas, já é a NR9 atualizada. Ela é um pouquinho mais chatinha, né, do que a anterior para estar estudando. É muita regra, muitas regrinhas. Então, eu sei que é um pouco meio cansativo. Muitos nomes difíceis, né? Porque já entra dentro na área é, dos processos que faz como que é a palavra que eu posso falar? Os agentes de risco que faz a contaminação ao trabalhador. Então são muitos nomes complicados, muitos nomes científicos, né? Então eu estou tentando resumir o máximo possível, colocando palavras não tão técnicas, mas sim palavras nossas do dia a dia, né? E é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou na disposição. Então, todos tenham uma boa aula. E até segunda-feira, que amanhã é sexta, nós não temos aula, né? Então, até sexta-feira. Tá ok, pessoal? A NR9 já está quase finalizando. Mais 2 aulinhas já finaliza. Tá ok? Então, todos tenham uma boa aula.